o padding do Buddy. Padding é o espaço entre o texto e a borda, e a cor do título. Mas isso aqui a gente pode deixar, pode mexer, a gente vê isso aí depois. E ele trouxe também já pronto um scriptzinho, né? Que aí, olhando assim, parece que ele vai. Deixa eu, parece que ele vai levar aí, gerar um contador de tempo para exibir a mensagem depois que a página carrega. Aqui, ó, isso aqui, ó. Ele está pegando a hora. Tá vendo? Ele está usando uma função de new date, né? Usando essa função touch, touch string para poder exibir, gerar e exibir essa hora automaticamente. Tá? Mas é uma função que você entra nesse site, esse site já trouxe essas aplicaçõezinhas. Tá? Pode deixar ela e continuar, né, daqui para baixo. Isso aqui não vai nos influenciar em nada. Tá? Também vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. Bom, vamos falar do HTML5. Tá? O HTML5, né, nós estamos estudando, embora a gente estava trabalhando já em cima do HTML, dentro da estrutura do HTML5, a gente estava limitado aí a utilizar comando. Eu limitei vocês a usarmos comandos do HTML4, ou a estrutura do HTML4. Primeiramente, o que define o HTML5 é essa tag aqui. Esse comando doctype é ele que vai determinar o tipo de documento com um HTML5. Se você botar só HTML, se eu tirar essa linha aqui, ó, e começar a partir dessa, ele vai tirar as funcionalidades do HTML5. E aí vai trabalhar só com as funcionalidades do HTML4. Então, o doctype é uma estrutura aí para indicar para os navegadores que essa página é uma página do HTML5. Tá? Deixa eu só... Deixa eu achar aqui um arquivo. Como é que meu mouse some de vez em quando? Deixa eu procurar um negócio aqui rapidinho. É esse. Dá só um minuto. Acho que é esse aqui. Eu vou abrir um arquivo aqui. E aí vai ficar mais fácil a nossa explicação. Deixa eu salvar. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. OneDrive. As pastas. Aqui. Mas quando eu não criei, não. Vai demorar só um segundinho. Eu acho que eu coloquei esse arquivo lá no mural de carregamento de arquivo. Download foi esse aqui.
Carregou. Beleza. Então, vamos lá. A estrutura. Tá, então, como eu estava aqui explicando, deixa eu... Aqui. O doctype, né, ele vai informar para que essa página é um HTML5. Aqui dentro do HTML, eu posso já definir algumas coisas como a linguagem que eu vou utilizar com o comando lang. A maioria, o W3 School já traz isso preenchido, mas, em todo caso, é bom também a gente conhecer que a gente vai preenchendo. Aí que eu vou botar PTBR, que é a português do Brasil. No W3 School ele vinha preenchido, acho que vinha com o S, eu acho que era o S, do W3 School, que acho que é o americano. Tá? Mas sempre quando a gente for trabalhar, a gente joga aqui para PTBR, e aqui no Weird, deixa eu ver se eu tenho aqui essa informação, tem mais um comando que entra, essa aqui, ó, metachar7 UTF-8, que ele vai fazer a leitura dos caracteres utilizados dentro do nosso idioma, o português do Brasil, como a acentuação do agudo, craseado, circunflexo, o cedilha, que aqui essa informação vem dentro do RIAD. Então, a gente entra aqui com meta char7, char de caractere, né? Você vai setar aqui os caracteres, que aí essa entrada é UTF-8. UTF-8. E foi. Beleza. Então, definir o idioma, definir que é um HTML5, definir o idioma que eu estou utilizando, definir o padrão de caracteres, e aí eu posso mudar aqui o formulário, tá? Hello World, tá como title. Posso botar o title aqui, aula de front-end, né? Aqui o H1 a gente utiliza para título, esse title é porque ele tem essa classe title que ele criou, né? Não sei se vocês já entraram nesse editor, mas esse editor ele já deu para gente, né? Eu vou até pegar aqui até a galera que entrou depois, vou jogar ele de novo aqui nas conversas. É esse editor aí que eu estou utilizando. Né? Ele já deu aqui umas funcionalidadezinhas, já deu um style para a gente aqui, onde ele definiu essa coloração aqui do Hello World. Então, que é essa cor aqui que está dentro da classe Title. Tá? Então, ele definiu aqui uma class Title, que deu essa cor, e ele criou um parágrafo. Tá? Ele criou um parágrafo com um ID current time, e esse ID ele está usando aqui no JavaScript. Aqui, ó. Ele está pegando aqui, ó, do element, get element by ID, que nós vimos na aula passada. Nós conseguimos capturar esses elementos, tá? Então, ele criou aqui uma função showTime, e que ele utiliza uma classe chamada newDate, que ele pega a data de hoje, só que ele não só está pegando a data de hoje. Vocês verem, ele está fazendo aqui uma atualizaçãozinha. Isso aqui já veio com a página, tá? Não criei nada disso. Ele está gerando uma atualizaçãozinha. Essa atualização ela é gerada em milissegundos. Então, ele está botando aqui, a cada 1000 milissegundos, ele pega novamente, ele recaptura, ele exibe, né, showtime, ele vai exibir novamente essa hora. Então, a cada 1 milissegundos é a cada 1 segundo. Então, ele manda atualizar a cada 1 milissegundo, só explicando um código que ele já trouxe.
mas nada que eu tenha criado por enquanto. Então, olha só. Então, definir que são HTML5, definir a linguagem, definir o padrão de caractere. Vamos falar um pouco do HTML5. Aqui. Vamos lá, HTML5. Então, a gente está seguindo hoje, a gente trabalha com esse padrão, né? HTML5, CSS3, e aí o CSS3 também permite várias novas funcionalidades, que a gente vai estar vendo mais para frente, tá? A gente vai caminhando devagar. E aí, né, o HTML5 nem todos os navegadores suportam ele. Os navegadores antigos, obviamente, não suportam. E, né, algumas funcionalidades suportam em um e outros não. Então, eu acho que eu coloquei esse material lá no mural. Se eu não coloquei, daqui a pouco a gente coloca. Que aqui vocês vão ver, deixa eu dar uma olhada na palavra. Eu acho. Não, não botei. Vocês estão travados. Deixa eu ver. A tela de vocês está mudando. Tá mudando. Então, aqui nós temos ele mostra para gente, né, quais são os motores de renderização das tags HTML5, das tags de HTML, né, para seus respectivos browsers, né? Então a gente tem o WebKit, que roda no Safari, no Google Chrome, o Gecko no Firefox, esse Camino, ou Camino, não sei, nunca utilizei não, desconhecido meu. O Trident do Internet Explorer, né? E o Presto do Opera, que esse motor aqui do Opera, o do Safari é muito bom. Né? Safari, Opera são muito bons. E aí, né, quais são as funções HTML5 que eu consigo executar, né, em cada navegador? Né? Isso é interessante, esse conhecimento, porque tem funcionalidades que a gente vai rodar que em um navegador específico pode não funcionar aquela funcionalidade que nós colocamos. Então, às vezes, as respostas que você tem, né, do teu site em alguns navegadores podem ser diferentes. Tá? Então, a gente vai ver que o Safari, Chrome e o Opera são os que suportam a maioria das funcionalidades, a maior parte das funcionalidades do HTML5. Tá? Local storage, né, tem funcionalidade, a gente vai ver, não na aula de hoje, a aula de hoje vai se basear mais em formulário, mas a gente vai ver como pegar a geolocalização, né? Como montar uma funcionalidade para pegar a localização do usuário. Né? Então, você tem essas funcionalidades dentro do HTML5, armazenar o histórico de sessão. Tá? Agora, o negócio vai além dos cookies. Não procura se firmar só em cookies, mas você pode ver em qual página o usuário estava e quando você der um back ou botar um botão de voltar, ele voltar para a página onde ele estava anteriormente. Você consegue fazer controle de navegação, né? Aplicações offline, você pode criar aplicações e algumas aplicações podem rodar mesmo sem internet na máquina do cliente, várias outras funcionalidades. Que a gente vê, o autor não botou aqui a relação, como se comporta o Edge, né? Porque o Internet Explorer hoje não existe mais, né? Agora a Microsoft pulou de vez para o Edge, tá? E aí a gente tem uma mudança na estrutura. Que mudança é essa na estrutura? Até então, a gente estava colocando nossos scripts, tá, dentro do React. Tá? Os scripts, a gente estava montando eles dentro do React.
E agora a gente vai começar a trabalhar com os nossos scripts, tá, dentro do Buddy. Isso não muda o fato de que a gente vai continuar tendo que utilizar a tag script para poder trabalhar. Só que agora a nossa tag script vai sair lá do começo e ela vai partir lá para o final, tá? E algumas funcionalidades JavaScript você já pode rodar dentro do HTML5. E aí está a estrutura básica, que é essa estrutura que nós montamos aqui. Estava faltando o lang, eu acrescentei o lang, estava faltando o meta char7, que nós também já acrescentamos. E aqui o style CSS, ele só não definiu aqui o type, né? Ficou faltando para definir o type, o tipo da estrutura que vai ser utilizado, type text barra CSS. Já deu até que Fora isso, a gente tem aí já. Opa! Acho que não precisa dar Ctrl S, não, né? Pelo que estou vendo, a gente digita e ele vai salvando automaticamente. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Parece que sim. Parece que diferente do W3, que a gente tinha que salvar, só clicar aqui em Run. Deixa eu ver. Realmente, ele salva automaticamente. Então, isso é bom que a gente precisa ficar preocupado de estar sempre salvando. Então, a princípio, vamos começar com o nosso formulário aqui. Vocês já coloquei, acho que eu já coloquei. Esse material lá, no moral, não. Deixa eu colocar aqui. Já vou colocar esse material que vocês podem também estar utilizando aí e consultando. Então, como eu havia falado, né, o doctype ele define que aquela página é do tipo HTML5. Apesar que eu tinha colocado o material completo, essa aí eu só dei uma resumida nele e para ficar mais enxuto. A do Edge é a mesma do Chrome. O motor é o mesmo? Essa é a questão. Se o motor for o mesmo, fica mais tranquilo. Motor de renderização. Aqui eu coloquei, né? Tem as diferenças dele. Mas vamos lá. Então, doctype define que é o HTML5, o lang, né, define a linguagem, e aí dentro do read, a gente define o padrão de caracteres com o meta char7, tá? Antigamente, essa aqui era a forma como era descrita a entrada de caracteres UTF-8, então, né, reduziu bastante o código, simplificou a forma de declarar o padrão de caracteres que nós utilizamos, a declaração das folhas de estilo CSS, tá? E vamos para o que nos... Aí vem apresentando as novas tags, aqui são as funcionalidades, mas deixa eu ver aqui para o que nos interessa. O que nos interessa, eu tenho que organizar isso aqui. Eu achei que eu tinha organizado. Tá. São algumas funcionalidades de formulário. E aí vamos começar a montar o nosso formulário. Vou tirar esse olá. Vamos entrar aqui para Deixa eu montar aqui um form. Form. Vou colocar o name e o ID. Vou chamar ele de cadastro. Cadastro. ID. Também cadastro. Por enquanto, não estamos colocando nenhuma class. Tá? Isso a gente verifica depois. Depois a gente coloca uma class
nele. Então, a gente já aprendemos aí algumas, algumas caixas básicas que já é padrão da HTML4, como, por exemplo, deixa eu botar aqui, nome. Input type, text, que é um padrão já comum. Name, nome. Colocar o ID também. ID, nome. Mas tem umas coisas interessantes. Por exemplo, para e-mail, eu posso utilizar aqui o type e-mail. Qual é, por exemplo, type? Ó, tem aqui a opção de e-mail. Qual é a vantagem de colocar lá no type já um padrão de e-mail? A maioria, aliás, quase todos os formulários já utiliza essa forma de preenchimento. Isso aqui nos facilita muito no sentido de que, deixa eu dar rodar aqui, quando eu clico aqui no e-mail, olha o que ele me faz. Ele vai trazer os e-mails que eu já estou acostumado a preencher em outros formulários. E como eu estou aqui, ó, essa parte é importante, você definir o name da tua caixa. Porque na caixa nome, eu só disse que é text. Mas olha só, quando eu escolho aqui um e-mail, o que ele faz com a caixa nome? Ele vai lá na caixa nome, ó, e preenche a caixa nome automaticamente, de acordo com outros formulários que eu já preenchi. Então, ele vai buscar lá no histórico do meu navegador outros e-mails que eu já tenha preenchido. Tá? Só que, por enquanto, o que ele está fazendo? Ele está colocando um do lado do outro. Professor, né, tem que pular a linha. Né? Então, a gente vai... Eu posso vir aqui e botar um BR para pular a linha. Não gosto muito de usar essa estrutura, não. E a gente vai acostumado a dar Ctrl S toda hora. Tá aqui, ele pula a linha, por enquanto está ordenado, né? Mas conforme a gente for colocando outras caixas, colocar aqui a caixa de telefone. Telefone. O telefone, o texto é um pouquinho maior. Então, vou dar aqui o input, type. Aí, se eu botar aqui, ó, tel. Vou botar tel. E o que ele vai fazer? Name, telefone, ID, telefone. Deixa eu fechar isso. Quando eu dou one aqui... Ah, tá, o BR, para pular aqui. Já ia dar Ctrl S de novo. Né? Que ele começa a desorganizar a nossa caixa. Tá? Sem falar que se eu fosse exibir isso no navegador, ele ia ficar lá no cantinho esquerdo. Então, eu gosto, para poder organizar o formulário, eu gosto de trabalhar com tabela, embora tabela também não é responsivo. O ideal seria a gente trabalhar com div, como a gente estava fazendo, e alinhar essas divs através de CSS. Tá? Então, eu vou estar mostrando as duas formas. Mas, por enquanto, deixa eu voltar isso aqui. Eu vou fazer primeiro com tabela, para vocês darem uma olhada, embora, como eu disse, tabela não é responsiva. Quando você joga isso para uma tela de celular, a resposta não é a mesma. Mas vamos ver aqui, já como ele já muda um pouco o visual. Deixa eu botar aqui um table antes do formulário. Eu vou botar um table align e aqui eu vou colocar como sempre. O que é o align? O align é o alinhamento, né? Ele já fechou a tabela aqui, só que eu não quero fechar a tabela aqui. Vou fechar a tabela lá no final.
Deixa eu tabular aqui meu formulário. Pronto. Então, eu botei isso dentro de uma tabela, e aí a tabela a gente define linhas e colunas. Quando eu quero definir a linha de uma tabela, eu coloco o comando tr. tr define linha, tr define linha, e eu posso botar cada caixa dessa numa linha separada. Então, eu abro tr e fecho tr. E assim posso fazendo para cada. Eu já abro, ele já fecha. Né? Assim, eu posso jogar cada uma dessas caixas dentro de um tr. Ou seja, jogar cada uma dessas caixas dentro de uma linha separada. Pronto, separei linhas. O que eu quero é poder alinhar. Como assim alinhar? Se eu botei cada uma desses conteúdos numa linha, eu poderia botar os rótulos em uma coluna e as caixas numa coluna separada. Então, eu poderia separar esses conteúdos aqui em colunas. E aí, que define a coluna é o comando td. O TD aí vai definir essas colunas. Então, seja, eu boto o nome numa coluna, ó, isso aqui está dentro de uma linha, dentro da linha eu defini uma coluna, a coluna onde eu boto o nome. A gente já viu uma tabelazinha, então você já tem um pouco de noção de como isso é construído. Então, vou tirar aqui o BR e aqui eu vou colocar outra coluna. Aliás, vou fechar a coluna que eu abri. Então, a caixa está dentro de uma coluna e o rótulo está dentro de outra coluna. E aí eu posso montar a mesma estrutura para as outras. Abrir uma coluna, aí aqui no e-mail eu fecho essa coluna e abro outra. E lá no final, eu fecho a outra coluna, no lugar do BR. Deixa eu já fechar aqui, eu sei que eu vou abrir lá na frente essa coluna. Que eu já começo a escrever um pouco fora de ordem, mas... Então, se eu rodar, se eu dar uma atualizada aqui na página, ó, o que ficou fora aqui? Name, form. Ah, tá. Ele fechou, ele abriu e fechou aqui. Eu não tinha observado isso. Quando eu crio, ele já abre e fecha. Então, assim, ele já centralizou meu formulário, está no centro da página, por causa desse comando aqui, né, do Align Center. Então, ele já centralizou meu formulário, está vendo que ele está mais organizadinho. Né? Então, ele separou aqui em duas colunas, porque eu coloquei o conteúdo em... Cadê? Mais para baixo. Aqui, eu organizei ele em dois TDs diferentes, cada TD é uma coluna, e coloquei cada objeto dentro. O ruim aqui é que ele não dá a visão do mouse. Aqui, coloquei cada objeto em uma linha. Tá? E assim eu segui cada objeto em uma linha diferente. Tá? Então, ele já organizou meu formulário. E aqui, aquilo que eu falei, ó, você clica que já está com o name e o ID definido como nome. Então, olha só o que ele faz. Ó. Ele já me preenche automaticamente nome, e-mail e telefone, né, de acordo com os padrões que eu dei aqui, né, seguindo pelo ID e pelo tipo de dado que eu escolhi. Então, ele já me economiza aí bastante linha de código. Tá?
Valeu pela informação, Ricardo. Vamos lá. Então, prosseguindo, o que nós vamos fazer agora? Agora nós podemos aqui, coloquei nome, a data, galera. Vamos botar aqui uma data de nascimento. Então, eu vou criar aqui uma outra linha. Aqui já vou construindo, já dentro, vou acrescentando as linhas e as colunas. Então, vou botar aqui, ó, nascimento. E aqui no outro TD, eu já vou colocar o input type. Opa, entrou isso. Input type. Aí eu tenho aqui, quando eu boto a letra D, eu tenho aqui umas coisas interessantes. Tem um date time, tem um date time local. Cada um vai exibir uma caixa de data diferente uma da outra, mas todos vão exibir uma caixa de data. Então, a gente pode até aqui fazer alguns testes. Deixa eu botar aqui date. Aí deixa eu inserir o name é importante. Aqui de nascimento e ID. Também vou chamar aqui de nascimento. Sem querer. Deixa eu fechar aqui. Bom, então aqui, ó, vai me trazer um calendáriozinho, ó, tem um tipo de calendário aqui bem simples, tá? Eu consigo aqui, ó, navegar entre os anos. Cadê? É para cá mesmo. Ó, ele me dá aqui a navegabilidade. É bem mais simples de achar. Ó, joga aqui, ó, o meu. 82, novembro, 15. Ele já me preencheu lá automaticamente. Cadê o meu mouse? Tem outros padrões também. Deixa eu botar aqui. Esse date time local, ele é maneiro também. Deixa eu rodar. Tá? É um pouco mais preciso, né? Isso aqui, por exemplo, eu quero eu vou preencher um formulário de um evento. Vou cadastrar um evento, eu vou agendar um evento. Então, você tem lá as datas e você tem aqui, ó, um padrão de horas. Tá? Deixa eu ver se ele dá aqui um. Ó, tá vendo? Ele vai trazer ali, ó, padrão também de horas. Você pode, vou cadastrar a hora do evento. Então, né, traz aqui, antigamente tínhamos que colocar máscara, nem ensinei máscara para vocês, mas a gente não vai utilizar essas máscaras, tá? Ele te dá ali um padrão de máscara já, todo bonitinho, todo preenchido, o que na verdade esse date local não é o apropriado para date time local, não é o apropriado para a data de nascimento. Para a data de nascimento a gente pode deixar o date mesmo, tá? Mas tem umas funcionalidades bacanas que vocês podem estar utilizando. Vamos botar aqui, por exemplo, fosse um cadastro de um site de emprego, e aí tem que fazer o upload do currículo, tá? Eu tenho aqui mais uma caixa que a gente vai estar colocando. Deixa eu botar aqui mais um TR, outro TD. Vou botar aqui, ó, currículo. Vou abrir mais um TD. E aqui eu vou colocar um outro input type file. O file, ele vai gerar uma caixa em que eu consigo fazer um download de um arquivo, tá? Então, vou botar aqui, ó, name. Vou chamar aqui de currículo e ID currículo. Deixa eu fechar essa caixa.
Então, vou rodar aqui, ó. Aqui, ó, ele me gerou automaticamente uma caixa, um botão, né, que eu consigo fazer o upload de um arquivo. E aqui, por enquanto, ele ainda é responsivo. Ele me informa que, ó, não foi escolhido nenhum arquivo. Se eu clico aqui, ó, escolher arquivo, apesar... Não, deixa eu lá mesmo. Deixa eu ter uma coisa aqui, ó. Ele me abre lá o meu... minha caixa de diretórios. Vou botar aqui, por exemplo, fazer uma pesquisa aqui. Não, já sei. Canva. Canva. Ó, vai ter alguns currículos aqui. Ó. Vou pegar esse currículo aqui. Aí, pô, fui lá e adicionei um currículo. Aqui, ó, ele me traz aqui o nome do arquivo, traz o formato, tá? Então, eu consigo fazer um upload de um arquivo aqui, ó, com extrema facilidade, tá? Com pouca codificação. Então, ou seja, a gente tem ali uma facilitação na hora de construir. Tá vendo que a gente está construindo com pouco dado. Ah, professor, isso aqui você já consigo mandar para algum lugar? Obviamente não. Você tem que ter uma página de back-end. Você tem que informar, por exemplo, vou mandar isso aqui para uma página. Cadê? Aqui, vou mandar para uma página, sei lá, em PHP. Primeiro tem que definir um método de envio, né? Como é que isso aqui vai ser enviado para uma segunda página? Aí eu tenho, por exemplo, como método de envio. Não, não, não. Não é Action, não. Action é depois. É o método de envio. Aí eu tenho como método de envio, por exemplo, posso enviar por post, posso enviar por get. Geralmente, para envio de formulário, se utiliza o post, porque o get ele envia os dados aqui na URL do site. O get é utilizado para caixa de pesquisa. Depois a gente vai montar uma caixa de pesquisa, tá? Depois a gente vai estar montando uma caixinha de pesquisa. Então, ó, o método de envio vai ser o post. Aí, para qual página eu vou enviar? Aí vai ser no Action. Aí aqui no Action é onde eu vou informar para qual página eu vou estar enviando essas informações. Se é uma página PHP, se é uma página ASP, se é uma página Python, JavaScript, tá? Embora o Python e o JavaScript tenham seus métodos de buscar essas informações bem específicas. Então, beleza, botei o currículo ali. Professor, quero também que nesse cadastro aqui, né, vou até mudar o title aqui, ó, tá? Tirar esse Hello World e vou botar aqui cadastro de currículo. Cadastro de currículo. Beleza. E vou mudar também aqui o title. Vou botar também cadastro de currículo. Tá aparecendo, né? Tá mais... Beleza. Eu botei ali, ó, cadastro de currículo. A pessoa está lá, está cadastrando. Agora, professor, eu quero que ele faça o upload, faça o upload da foto. Quero que ele coloque a foto no currículo. Se for um celular, né, enviar uma selfie. A gente pode utilizar esse mesmo comando, file, para poder também mandar currículo. Mas professor, quando você botou lá currículo, apareceu texto, apareceu um monte de coisa. Né? TR, cadê aqui? TD, foto. Aqui, foto. Aqui no currículo faltou os 2 pontinhos, já que a gente está seguindo o padrão. Aqui eu vou montar outro TD. Tá? E aí, uma caixa de input type, file, aí name, vou chamar aqui um name de foto,
e o ID de foto. Aí vocês vão se perguntar, professor, só porque o senhor escreveu name foto e o ID foto, agora ele só vai pegar foto mesmo? É só fazer isso? Óbvio que não, né? Isso não é o suficiente para dizer que ele vai ali pegar foto. Eu vou ter que colocar, acrescentar aqui um outro comando, que é o accept. O accept, eu vou dizer qual tipo de arquivo eu vou aceitar aqui, tá? Que aí eu coloco aqui, ó, image barra asterisco, tá? Por que barra asterisco? Barra asterisco é se você quiser que ele pegue qualquer extensão de imagem, JPG, PNG, GIF. Ah, não, professor, tem que ser JPG. Acho que é isso. Agora eu não lembro se é JPG ou se é JPEG. Mas, não, tem que ser só JPG. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ó, foto. Deixa eu só pôr um negócio. Deixa eu jogar aqui pro. Vocês não veem, não, né? Eu teria que botar a tela inteira. Mas vocês estão construindo junto comigo? Está dando tempo ou estou indo rápido demais? O JPG não foi. Deixa eu ver onde é que está meu mouse. Aqui. Deixa eu ver JPEG. JPEG, galera. Não é JPG, é JPEG. Tá? Vocês estão conseguindo construir junto comigo ou estou muito rápido? Bom, acho que se ninguém respondeu, acho que é porque eu estou indo muito rápido. Só olhando. Tá, eu vou. Depois eu vou jogar esses códigos para que vocês. Mas seria interessante. Para que vocês também consigam montar ele. Tá? Então, beleza. Tá. Obviamente, vou escolher uma foto aqui. Vou ter lá JPEG, ele aparece o nome da foto. Tá? Mas vamos supor que, ao invés dele só aparecer o nome da foto, eu quisesse deixar isso mais responsivo. Eu quisesse que ele exibisse a foto ali. O professor, seria maneiro se ele mostrasse a foto. Então, eu vou colocar aqui mais um TR, vou botar ele para exibir a foto mesmo, acho que vai ficar maneiro se ele exibir a foto. Opa, aqui não, era aqui embaixo mesmo. Vou colocar mais um TR e colocar aqui mais um TD, só que eu não vou colocar duas colunas, não. Eu vou colocar a foto numa coluna só. Só que vocês vão observar que nessas aqui de cima, eu trabalhei sempre com duas colunas. Se eu botar uma coluna só, a foto vai aparecer só aqui nesse cantinho. Se eu quiser que ela exiba maior, pegando o espaço das duas colunas, eu tenho que dizer para esse formulário que eu quero fazer com que essa linha de baixo ela tenha um espaço de duas colunas. É como se a gente estivesse mesclando colunas no Excel. Né? Então, eu vou mesclar, vou botar o título, né, a coluna lá, pegando o espaço de duas colunas. A gente tem um comando chamado cospan, tá? Que aí o cospan ele mescla colunas e tem o rowspan que mescla linhas. Aí eu quero dizer que ele vai ocupar o espaço de duas colunas. Então, porque são duas colunas que eu tenho aqui. Ó. É a coluna com os textos, né, e com as caixas. Então, tem que botar cospan igual a 2. E aí, pronto.
Vou ter um espaço ali ocupando 2 colunas. E aí, o que a gente vai colocar aqui? Eu vou colocar um comando IMG. Um comando IMG é um comando que ele exibe uma imagem. Tá? Eu quero que ele exiba uma imagem. Qual imagem vai ser? Quem define o tipo de imagem é o SRC. O SRC que define... Tá certo? SRC, tá certo. Ele não puxou automaticamente, achei que tivesse errado. IMG SRC. Certo. Define qual é a imagem. A imagem vai ser a imagem do upload. Então, por enquanto, eu vou deixar essa imagem com uma tralha, tá? Uma hashtag. Depois a gente bota aí bota dinamicamente para ele pegar a imagem do upload. Aí eu posso colocar aqui o tamanho. Qual tamanho eu quero que ele exiba essa imagem? Tá? Antigamente, no HTML4, a gente colocava lá o width para largura. O que houve? A gente colocava o width para largura e colocava o height para altura da imagem, no HTML4. Só que, galera, olha que coisa maneira do HTML5. Porque hoje em dia a gente define algumas características de alguns itens do HTML4, da página, da uma página em CSS. A gente agora está definindo tudo em CSS. Então, a parte interessante é que eu consigo colocar o CSS aqui dentro do HTML. Sai daí. Então, como é que eu faço para colocar o CSS aqui dentro do HTML? Eu posso colocar dentro do HTML o comando style, tá? Que é um comando do CSS. Style, type, se define lá o estilo de folha que você quer utilizar. Então, eu posso colocar o CSS dentro do HTML. Obviamente, professor, a gente vai continuar utilizando a folha do CSS, um arquivo só para o CSS? Vamos, tá? Nós vamos continuar utilizando um arquivo só para o CSS. Só que agora eu também consigo, quando é alguns comandos mais simples, eu consigo colocar o HTML dentro do o CSS dentro do HTML. Então, são algumas funcionalidades aí da HTML5 que facilitou a nossa vida. Então, o que eu vou definir aqui dentro do CSS? Primeiro, o tamanho máximo dessa imagem. Tá? Vou botar esse tamanho em largura. Então, vou colocar aqui, ó, max width. Tá? Ele não preencheu automaticamente, não sei se é porque é um comando do CSS e não da HTML, mas o comando é esse aí mesmo, max width, que é a largura máxima. E aí eu vou definir essa... aqui a gente não utiliza o igual não, tá? Lembra lá do CSS, a gente utiliza 2 pontos para separar ali o comando da informação. E aí eu vou definir isso aqui em 100 pixels, tá? Vou botar um ponto e vírgula. Para poder acrescentar uma outra coisa, eu vou botar o display. O display, ele vai ser utilizado para poder dizer como vai ser a visualização. Tá? Eu vou botar display, por enquanto, nome. Tá? Não vou dar nenhuma pré-visualização para ele por enquanto. E fecho o ponto e vírgula. Então, galera, eu acabei de definir as características, o tamanho dessa imagem, a forma como ela vai estar disponibilizada em CSS dentro do HTML. Tá? Então, dentro do HTML, montei ali um CS, né, para poder definir esse tamanho. Seria maneiro a gente colocar... Dá para montar assim? Vamos montar assim? Beleza, fechei o meu comando
IMG. Outras coisas a gente pode colocar depois. Fechei o comando IMG. Professor, se eu clicar aqui e escolher a imagem, se eu rodar aqui, será que a imagem vai aparecer? Não, ainda não, tá? Tá faltando aí uma estruturazinha ainda do CSS, do CSS não, do JavaScript, para que essa imagem possa aparecer ali do jeito que a gente quer, tá? Mas, por enquanto, a gente já tem aí o comando que puxa a imagem, nós já temos o comando que puxa a imagem, já temos ali a estilização dele em CSS, tá? Deixa eu só dar uma olhada. Eu acho que o script... Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse script dentro do próprio HTML. E aí, acho que esse script ele vai ficar um pouquinho grande. Eu vou fazer o seguinte, só para você ficar mais fácil, vocês compreenderem e vocês não se perderem, como está a página, o código todo aqui na página, eu posso dar aí uns 10 minutinhos para vocês, 15 minutinhos para vocês copiarem e montarem essa página? Pode ser? A gente pode combinar assim? Aí vocês montam ela, chega aqui no ponto que eu cheguei e a gente dá continuidade. Lembrando que eu jogar aqui de novo o site, né? Lembrando que quando ele te dá a página, isso aqui ele já te... Opa! Isso aqui ele já te dá, tá? Isso aqui eu não coloquei, não. Ele já te dá essa informação. Eu só modifiquei aqui dentro do H1. O H1 eu escrevi aí cadastro de currículo. Fiz essa modificação aqui, tá? Fiz a modificação aqui no title, botei aqui, né, cadastro de currículo, acrescentei o MetaChar7 e o TF8, e dentro do HTML eu acrescentei o Lang, PTBR. E daqui do table para baixo eu construí tudo, menos o Buddy e o HTML fechado. Tá? Então, montem para a gente montar junto essa funcionalidade de JavaScript que vai puxar essa foto. Tá? Eu vou dar esses minutinhos para vocês organizarem a ideia de vocês. Enquanto isso, eu vou pegar uma água aqui. Podem reclamar aqui, a gente vai depois falar com o doutor Tiago. Mandar uma mensagem para ele. Está no Rio de Janeiro? É. Eu ia dar
Pessoal, quando vocês terminarem de construir o site, me sinalizem aí para que eu possa dar continuidade. Enquanto vocês constroem, eu vou fazer a chamada para ganhar tempo. Aline, presente. Andreina, não. Ariel, não. Beatriz, presente. Camila, não. Cássia, também não. Cláudia, presente. Enoque, presente. Gabriel Cavalcante, presente. Jefferson, não. Deixa eu puxar mais para baixo. Jorge, também não. Lucas da Costa, presente. Lucas Lopes, não. Luiz Carlos, também não. Luiz Felipe, presente. Manuel, presente. Marcos, presente. Paulo, presente. Pedro Henrique, presente. Deixa eu descer mais um pouco. Pedro Paulo, presente. Ranieri, presente. Ricardo, presente. Rodrigo, presente. E o Rubem também. Camila. Eu tinha dado falta. Ah, tá, Camila. Deixa eu ver pelas mensagens se tem mais alguém que voltou na hora certa, então. Ah, é verdade. Você tá comentando mais em cima. Deixa eu conferir, então, antes de dar um ok.
Tem presença para o Pedro. Cláudia também. Ai, Mary. Se você der uma voltinha, o Luciano cancelar na conta. E aí, como é que está a construção do site? Ah, aqui na foto, na imagem, está faltando uma coisa importante, senão a gente não vai conseguir montar o nosso JavaScript. Aqui está faltando o ID, galera. Esqueci do ID. Porque eu preciso do ID para esse arquivo ser identificado lá no JavaScript. Vou chamar esse ID de visualizar. Opa, aqui, agora está certo. Vou chamar esse ID de visualizar, que é o que vai dar a visualização da nossa imagem, tá? Estava esquecendo dele aqui, ó. ID.
E aí, pessoal? Estamos acabando, senão não vai dar tempo, hein? Vou seguir. Tá. Então, vamos lá. Cadê aqui? Então, vou adicionar aqui dentro mesmo o meu script, tá? Então, vou adicionar aqui embaixo do table, dentro do body, eu vou adicionar o meu script, tá? Primeiramente, eu preciso capturar os elementos que vão estar envolvidos nessa exibição da imagem. O upload já está funcionando, porque o HTML5 já faz esse upload. Eu só quero mostrar a imagem que eu estou fazendo upload, tá? Então, os elementos envolvidos nisso é a foto, tá? É o meu input type file, o da foto. Tanto que eu tenho aqui o ID dele, ID foto, e o IMG, que eu também botei o ID aqui, que é o ID visualizar. Então, eu tenho que capturar, né, a informação desses ID. Eu vou jogar isso dentro de constante. Então, eu vou criar aqui a constante foto. Vou chamar aqui de foto input, entrada da foto, que eu vou receber através do document get element by ID. Por isso que o ID é importante. Get element by ID. Tá? Lembrando, a primeira palavra tudo em minúsculo, as outras palavras com a primeira letra maiúscula. Tá? E aí eu vou colocar o ID da foto, que é foto. O ID da foto é foto. Ok? E é isso. Peguei a foto. Eu atrelei essa variável, essa constante, foto input, à minha foto, get element by ID. A mesma coisa eu vou fazer com a imagem. Vamos ter aqui a constante. Vou chamar aqui de ver imagem. Ver imagem. Lá eu chamei de visualizar, vou chamar aqui de ver imagem. Document.get element by ID. O meu ID lá está visualizar. Visualizar. Ele até traz o ID para a gente. Pronto, capturei aí os dois elementos. Agora que eu tenho os elementos em mão, eu vou... até agora nós trabalhamos no JavaScript com functions, com funções, e ali chamava as funções, né? Eu colocava dentro do HTML os eventos, né? OnLoad, OnClick, né? E aí eu chamava a função JavaScript. Só que eu posso ficar, em vez de ficar colocando evento, como eu já atrelei um valor, né? Uma constante a esses elementos através do getElementById, eu posso ficar observando para ver se vai ter alguma ação dentro desse evento. Por exemplo, eu tenho lá o foto input, tá aqui, ó, foto input. Eu posso ficar ali analisando o foto input para ver se vai ter alguma ação lá. Que seria ação seria o quê? A ação seria uma mudança. Né? Ele está lá sem nenhum arquivo. Eu acrescentei o arquivo, houve uma mudança dentro desse arquivo. Então, existe um comando dentro do JavaScript que é o add event listener, tá? Onde eu vou adicionar a minha constante input. Deixa eu pular uma linha aqui para dar uma... Eu vou adicionar a minha constante input, foto input, uma lista de eventos, tá? Então, add event listener. E aí eu vou dizer qual é essa lista de eventos.
E aí eu vou colocar que essa lista de eventos vai ser um change. Change significa mudar, tá? Change é mudar, né? Ele fica observando se tem ali alguma mudança. Então, vou dizer para ele qual tipo de evento eu quero que ele analise. Quero que ele analise se há alguma mudança no photo input. E aí eu vou dizer que o que ele vai executar é uma função, quando houver alguma mudança. Então, houve alguma mudança, houve um change lá no photo input, eu quero que ele execute uma function, tá? E aí eu vou construir essa function. Toda função você abre e fecha chaves. Mas, professor, você estava com parênteses aberto. Opa! Você estava com parênteses aberto. E aí, dentro do parênteses, você botou umas chaves e vai botar um bloco de códigos dentro do parênteses? Sim, galera. Eu vou botar aqui um bloco de códigos dentro desse parênteses, tá? Sendo que dentro desse parênteses eu tenho umas chaves, esse bloco de código fica dentro de umas chaves, que aí é um bloco de códigos da função, tá? É um bloco de códigos da função, e aí eu vou dizer o que vai ser executado dentro dessa função. Então, dentro dessa função, eu vou utilizar uma outra constante, vou ter uma outra variável, que vai ser um file, em que eu vou observar se dentro desse file, dentro desse photo input, tá? Que é esse arquivo, eu vou observar se existe algum arquivo lá dentro, se algum arquivo foi importado, se houve o upload de algum arquivo. Então, eu adiciono aqui, ó, this. O this você coloca quando você quer pegar algum elemento da variável que tu está trabalhando, ou da função que tu está trabalhando. No caso, a função que eu estou trabalhando é esse aqui, ó, é o photo input. Tá? Galera, esse photo input é esse photo input aqui, que eu atrelei ao meu elemento foto, e o meu elemento foto é esse cara aqui, ó, que eu estou pegando por esse ID, que é do tipo arquivo, que está pegando uma imagem no formato JPEG. Tá? Então, esse cara aqui, e eu vou observar, ó, diz, eu estou fazendo uma relação a ele. Tá? E aí eu vou informar, vou pegar se ele tem algum arquivo. Files. Eu vou definir como ele pode, teoricamente, poderia colocar vários arquivos. Eu vou botar aqui, é como se fosse um vetor, né? Nós vimos vetor lá na... Eu quero que ele pegue o arquivo que está na posição 0 do arquivo. Lembrando que os nossos vetores eles começam da posição 0, vai até, né, aonde você determinar. Então, ele armazena esse arquivo, né, como se fosse dentro de um vetor, né, dentro do próprio arquivo, files, só que na posição 0. Estou falando o seguinte, ó, dentro desse input, foto input, vê lá se tem algum arquivo na posição 0. Se tiver, joga dentro dessa constante chamada file. E aí eu vou montar um if else para saber se tem algum arquivo, que às vezes você pode ter clicado no botão, mas não escolheu nenhum arquivo. Então, eu utilizo aqui, ó, um if file. Eu vou verificar se o arquivo está preenchido. Então, eu vou ter o if e eu vou ter o else. Né? Você pode ter o arquivo e você pode não ter o arquivo. Então, eu tenho que tratar as duas coisas. O que ele vai fazer se tiver um arquivo e o que ele vai fazer se não tiver o arquivo. Beleza? Tudo bem até aqui? Por enquanto, alguma pergunta? Ficou vermelho o que, Cláudio? Seja... achou o erro já. Tá, beleza. Tá, beleza. Então, até aqui tá tranquilo. Tá tranquilo, então. Então, o que ele vai fazer se ele tiver algum arquivo?
Se tiver algum arquivo, eu preciso que ele leia outro arquivo. Aliás, leia esse arquivo. Então, eu vou criar uma constante que eu vou chamar de reader. Vou botar aqui, botar em português, botar ler. Vou criar uma constante chamada ler, né? Seria o read, em que ele vai ler o arquivo. New file reader. Isso, new file reader. Ele vai... Eu estou criando uma constante e eu estou definindo aqui, eu não estou atribuindo nenhum valor a essa constante por enquanto. Nessa constante, eu só estou definindo que tipo de dado é ela. Ela vai ser um tipo de dado que ela vai fazer uma leitura de um arquivo. Então, essa vai ser a função dessa constante. E aí a gente tem aqui o ver imagem, que é a nossa... Por enquanto, eu só estou trabalhando com a caixa. Só trabalhei aqui com foto input, tá? Agora eu vou começar a trabalhar com o elemento que vai exibir a imagem, tá? Para que essa imagem apareça, e aí eu vou chamar aqui, ó, ver imagem. Para que essa imagem apareça, eu preciso definir o estilo aqui, porque nós colocamos o estilo dela. Vamos lá, antes de vou colocar aqui, deixa eu dizer aqui, ó. Eu coloquei o estilo dela como none, porque geralmente quando você insere uma imagem, o que acontece? Se ele não achar imagem nenhuma, ele vai aparecer lá o quadrado da imagem com X. Não é isso que aparece quando você bota uma imagem e ele não acha a imagem? Quando eu boto aqui display none, eu estou dizendo que não é para exibir a imagem. Então, ou seja, eu coloquei a imagem, mas botei o display none. Não exiba a imagem. Não quero que exiba. Tá? Se eu tirar esse display none, ele vai aparecer o quadradinho da imagem vazia. Tá? Então, eu quero agora, se ele achou o arquivo, eu quero que esse display não seja mais none. Esse display não vai ser mais none. Ele vai exibir a imagem. O display vai deixar de ser none. Então, eu vou voltar aqui, ver imagem, que vai ser ponto style, tá? Lembrando que lá a gente definiu o none dentro do style, então ponto style, display, que é o que eu estou mexendo, lá em cima eu botei o display none, e aqui eu vou mudar esse display. Vou botar o display block, tá? Ou seja, vai ser um display aí bloqueado, tá? Mas vai ter um display. Professor, se eu não quisesse botar essa linha aqui, seria possível? Seria. É só você apagar esse display none. Senão a tua imagem nunca vai aparecer, né? Se eu tirar esse display none, né, eu não preciso colocar essa linha aqui, display block. Só que também, quando não tiver imagem nenhuma, vai ficar aparecendo aquele quadradão lá, vazio. Tá? Depois a gente faz isso só para vocês verem como é que ele se comporta. Tá? Agora sim, galera. Agora, tá vendo essa variável ler? Agora eu vou atribuir, vou fazer ela receber essa imagem que foi feito o upload. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, ler ponto add event listener, vou adicionar um evento, aquela variável ler que nós declaramos ali na frente, e o evento vai ser do tipo load. Que evento é esse load? Esse evento load é um evento de carregar. Então, eu vou carregar alguma coisa dentro dessa imagem. E a gente cria fundo. Tá? Sempre quando a gente for utilizar o evento add event listener, você informa aqui o evento. Na sexta-feira, nós estávamos colocando o evento
dentro da caixa. Lembra? On-click, on-load, on-chang. A gente colocava o evento aqui dentro do HTML. Agora não. Agora a gente está colocando o evento aqui, ó, no Add Event Listener. Estou colocando ele como load e estou definindo para ele uma function. E aí a estrutura da function é a mesma, tá? Que a gente fez em cima. A gente botou a function, abre e fecha parênteses, que nem nós fizemos em cima, e abre as chaves, que aqui vai entrar um bloco de código dentro dessas chaves, que vai ser a função desse bloco de códigos. O que a gente vai fazer? Eu vou botar aqui dentro do ver imagem, dentro dessa variável ver imagem, eu vou colocar lá no SSRC. Galera, esse SRC é esse SRC aqui, ó, que ele está vazio, ó, não tem imagem nele. Então, agora eu vou atribuir a imagem para ele. Ver imagem SRC igual, e aí eu vou botar o resultado da função, o resultado dessa função aqui, ó, load. Diz está fazendo referência ao ler, tá? O diz, assim como esse diz aqui de cima fez referência ao photo upload, esse diz aqui de baixo está fazendo referência à variável ler que nós declaramos lá como file read, tá? Beleza? Então, diz ponto result. Assim, result. Ele vai pegar diz ponto result. E é isso. Aí aqui, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Professor, ponto e vírgula depois de chaves, esse ponto e vírgula, ele está fechando essa linha aqui, ó. Ler Add Event Listener, tá? Que eu abri parênteses, eu tenho que fechar com ponto e vírgula. E aí eu vou mandar ele ler o arquivo. Ler ponto read, não é file read, ele já está como read, ou read, pensei que ele fosse aparecer automaticamente. Read as data URL todo em caixa alta, e aí eu vou mandar ele ler o file, que é o arquivo. Então, a minha variável ler, tá? Ele vai read as data URL file, tá certinho. Fui conferir se estava... Porque o JavaScript ele é sensitivo, né, galera? Se a gente colocar alguma coisa aqui que for maiúsculo em minúsculo ou vice-versa, ele pode não ler o arquivo, pode dar erro. E se ele não achar o arquivo, eu vou dizer aqui que o ver imagem, o style.display, ele vai continuar none. Ele vai continuar sem aparecer. Então, se não achar o arquivo, o display dele vai continuar sem aparecer. Vai continuar none. Esse none é um parâmetro, então tem que ser dentro de aspas, tá? O none é um parâmetro. E aí, e o SRC? O SRC, ver imagem.src, também vai continuar com a hashtag. Então, eu estou voltando à configuração normal. SRC hashtag e o display none. Caso ele não encontre o arquivo. Caso o arquivo aqui, deixa eu dar uma separada aqui para ficar mais claro.
caso o arquivo aqui não seja encontrado. Isso, correto. E aqui, ponto e vírgula. Ponto e vírgula aqui no final, que esse cara aqui, eu estou fechando esse photo input aqui de cima. Esse photo input, tá? Eu estou fechando todo a add event listener, ele vai fechar com essas características: chaves, parênteses, ponto e vírgula. Então, esse aqui, eu estou fechando esse add event listener e esse add event listener aqui do ler, mesmo esquema: chaves, parênteses, ponto e vírgula. E eu acho que é isso. Acho que eu não esqueci de nada, não. Deixa eu rodar aqui para ver se... Rodei, deixa eu pegar aqui uma imagem. Olha lá. Voa lá, galera. A imagem apareceu. Tá? Então, funcionou. Professor, como o senhor tinha falado aí, que teria como a possibilidade de não botar essa linha. Eu poderia não colocar essa linha se eu não tivesse colocado esse display aqui. Ó. Se eu apagasse esse display, apagasse ele, eu poderia não colocar essa linha. Só que o que acontece... Aqui é o quadrado da imagem. Não tem imagem, e aí o quadrado fica aparecendo. O quadrado da imagem está ali aparecendo. Quando eu seleciono, ele preenche. Tá? Então, deixa eu voltar com o display. Esse display none, a função dele é para que aquele quadrado não fique aparecendo quando não tiver imagem. Ó, vou atualizar aqui. Ó. Não tem imagem, o quadrado não aparece. Então, o arquivo, né, o código, comando da imagem, está ali, só que eu botei um display none, não exiba. Tá? E aí, quando a imagem é encontrada, eu mudo o display para block. E se a imagem não for encontrada, eu mudo o display para none de novo. Então, que às vezes tu seleciona, vai clicar lá, mas não seleciona uma imagem. Então, você tem que botar lá, se a imagem não foi encontrada, continua com o display none. Entenderam? Eu sei que o código é um pouco estranho, né, para vocês que estão vendo JavaScript pela primeira vez, principalmente o pessoal que faltou na aula de sexta-feira e não pegou esse código JavaScript, né? Então, aí se torna mais estranho ainda, mas a gente procurei explicar linha a linha, passo a passo, o que cada um desses códigos fazem. Tá bom? Alguma pergunta?